Graça e paz, amados irmãos. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, os pastores me chamaram para trazer aí uma mensagem para os irmãos. E na meditação de hoje, meus irmãos, eu queria começar fazendo algumas perguntas para os irmãos, para que nós possamos refletir sobre como nós temos gastado nossos dias. Como você, irmão, irmã, como você tem gastado os seus dias de vida? O que você tem buscado nos dias que o Senhor tem te dado? Nos dias, nas horas, nos minutos, nos segundos? E fazendo uma meditação, meus irmãos, nessas coisas, eu entrei num site que fez uma pesquisa. O nome desse site é Poder 360. Ele fez uma pesquisa sobre quanto tempo o mundo, as pessoas do mundo, elas gastam das suas vidas nas redes sociais. E os números são esses que eu vou passar para os irmãos agora. Então, nessa pesquisa desse site, cujo nome é Poder 360, ele revelou que 22% dos brasileiros, eles passam de 1 a 3 horas nas redes sociais. É o tempo de vida deles sendo gasto em redes sociais. Mas 16% do total, da população brasileira gasta em torno de 3 a 5 horas, em sites de relacionamento e redes sociais. E mais 7%, eles gastam mais de 5 horas nesses sites de relacionamento. Talvez isso, meus irmãos, não pareça muito, o total disso tudo é 45% dos brasileiros. Eles gastam de 1 a 5 horas, Mas se a gente pegar o menor número aqui, que é 7% da população brasileira, a população brasileira tem um total de 212,6 milhões de pessoas. 7% disso representa 14 milhões e 800 mil pessoas. Então isso diz para nós o quê? Que pelo menos 14 milhões e 800 mil pessoas gastam mais de 5 horas nas redes sociais. Será, meus irmãos, que dentre essas pessoas estamos nós? Será que essas pessoas têm gastado o seu tempo de vida com aquilo que realmente é precioso? Irmãos, quando nós olhamos para a história de Moisés no Egito, nós vamos ver ali algo que é extraordinário. A gente vai ver que conforme Moisés, ia ali no Egito anunciar as verdades de Deus para aquele povo, o povo dava ouvidos a Moisés. E uma das estratégias, meus irmãos, que Faraó usou ali naquela época, uma das estratégias que Faraó usou foi exatamente o quê? Faraó, vendo que aquele povo estava dando ouvido para a voz de Moisés, Faraó aumentou a carga de trabalho do povo. Ele dobrou a carga de trabalho do povo. E antes, Faraó, ele dava matéria-prima para que esse povo produzisse X tijolos. E agora, Faraó, vendo que aquele povo estava ouvindo Moisés e as suas coisas, e as coisas que Moisés trazia, Faraó, então, ele, além de dobrar, ele tira a matéria-prima. Então esse povo teria que buscar a matéria-prima e produzir mais. Assim, Moisés fez o quê? Fez com que esse povo não tivesse tempo para ouvir mais, a voz de Moisés ali. E nós vemos que isso, meus irmãos, é uma estratégia de Satanás. Satanás também, ele usa essas coisas que muitas vezes parecem triviais, para ocupar e roubar o nosso tempo de vida.
Porém, hoje, meus irmãos, nós vemos o quê? Que Satanás, né? Ele não é como o faraó ali, que debaixo do chicote ele colocou esse tipo de coisa para os hebreus ali. Não, hoje o diabo ele faz de uma maneira muito mais sutil, não é mais debaixo do chicote. Hoje nós vemos que Satanás, ele faz isso com aquilo que agrada a nossa carne. Então nós vemos que o quê? Que hoje é muito pior do que acontecia ali com os hebreus. Por quê? Porque são coisas que nos atraem, meus irmãos. E essas coisas nos atraem para onde? Para a boca do lobo, para gastar o nosso tempo de vida com essas coisas. Essa noite, meus irmãos, nós vamos analisar um texto que está em Lucas capítulo 12, versículo do 13 ao 21. Peço que os irmãos abram, por favor. Lucas capítulo 12, versículo do 13 ao 21. O texto diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa é a conclusão do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, meus irmãos, hoje, nessa noite, a gente vai dividir ele em duas partes. Nós vamos ver, primeiro, os efeitos da avareza no coração humano. E o primeiro o primeiro efeito da avareza no coração humano, que nós vamos ver nesse texto, é a cegueira. Segundo, nós vamos ver que uma vida vivida para si mesmo, o desperdício de tempo, esse é um outro efeito da avareza na vida daquele homem. Amém, meus irmãos? Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor nosso Deus, e nós te louvamos mais uma vez. Ó Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor nosso Deus, a enxergar, ó Pai, essas coisas, Senhor nosso Deus. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, Pai, e abra os olhos do Teu povo, Pai, para que o Teu povo não pereça, Senhor nosso Deus, nessa sutilidade, Senhor nosso Deus, que Satanás traz nos nossos dias, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a remir o nosso tempo, ó Pai, pois os dias são maus. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, a gastar a nossa vida de maneira sábia, ó Pai, a colocar, Senhor nosso Deus, toda a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja em nosso meio, que o Senhor me abençoe, ó Pai, como atalaia, Pai, que traz a Tua palavra, Senhor nosso Deus. Pedimos também que o Senhor abençoe o Teu povo, Pai, por meio dessa palavra, que essa palavra venha fazer, Pai, produzir frutos, ó Pai, dignos de arrependimento, ó Pai, tanto em mim como naqueles que ouvem, Senhor nosso Deus. Ó Pai, não nos deixe, Senhor nosso Deus, com o coração disperso nessa noite, Pai. Pedimos todas essas coisas a Ti, Pai, rogando a Tua graça, Senhor Deus, sobre nós, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos começar pelo contexto. Primeiramente, a gente vai ver o quê? Que o Evangelho de Lucas, ele é um livro conhecido por ser um evangelho investigativo. Então, diferente dos outros demais evangelhos que também são sinóticos, o Evangelho de Lucas, Lucas, ele procurou fazer um relato mais sistemático dos fatos.
Eu sei que muitas vezes parece que não está muito sistemático, mas assim, segundo o que o próprio Lucas disse, né, no primeiro capítulo, ele buscou fazer um relato sistemático desde antes do nascimento de Cristo, né, abrangindo toda a história de Cristo. E também nós vamos ver que o Evangelho de Lucas também escreveu outro livro, que é Atos, que é como se fosse uma continuação do livro de Lucas que ele escreveu, do Evangelho de Lucas. Nós vemos também, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, que um dos principais objetivos desse Evangelho é mostrar, trazer a nossa visão, o quê? A humanidade de Cristo. Nós vamos ver que Lucas, ele, por assim dizer, ele enfatiza bem a humanidade de Cristo. Por quê? Por que disso, meus irmãos? Porque nós vemos que na época já dos apóstolos ali, eles já estavam enfrentando uma oposição muito grande com respeito a essa verdade do Evangelho ali, por meio dos agnósticos, né, que negavam que Cristo pudesse ter vindo em carne. Nós vamos ver a primeira carta do Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Por isso nós vamos ver, meus irmãos, que Lucas, né, ele se preocupa bastante em mostrar essa humanidade de Cristo. Nós vamos ver que o Evangelho de Lucas é o único evangelho que traz aquela parte ali onde mostra Jesus nos seus 12 anos de idade. Então Lucas mostra o que com isso? Ele mostra que Jesus, ele, assim como nós, ele teve uma vida normal antes do seu ministério, né? Então Jesus, ele era um homem, assim como nós. Então nós vamos ver também no Evangelho de Lucas que a partir do capítulo 9, versículo 51 ao versículo 19, verso 44, nós vamos ver também que Jesus começa a sua viagem, né, da Galiléia para Jerusalém. A última viagem de Cristo, desde o capítulo 9. Vamos ver também, meus irmãos, que uma multidão seguia a Jesus Cristo nessa viagem. Dentre essa multidão, muitos dos próprios fariseus o seguiam, né? Pulando um pouco ali para o capítulo 11 já, né? O capítulo anterior ao nosso, nessa noite, nós vamos ver o quê? Que o Senhor Jesus Cristo, ele passa no capítulo 11 a admoestar os fariseus severamente, extremamente, por causa da dureza dos seus corações. No verso 14, Jesus, ele expele um demônio, né, de um homem. E os fariseus, nós vamos ver que os fariseus, eles blasfemam contra Jesus Cristo. E aí no capítulo 11 ainda, no verso 53, diz assim: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então nós vamos ver que a partir desse momento, das admoestações severas que Jesus estava dando para esses homens, eles passavam ali a partir do capítulo 11 ao quê? Procurar motivos das palavras de Cristo para acusarem ele. Já entrando no nosso capítulo, o verso 1 do capítulo 12 de Lucas diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Assim nós chegamos, meus irmãos, ao nosso texto. Então Jesus, nesse momento, ele se dirige aos seus discípulos, né? E Lucas, ele enfatiza aqui que uma multidão seguia Cristo. E ele diz que a partir desse momento, o Senhor Jesus Cristo passa a se dirigir aos seus discípulos. E ele passa a ensinar muitas coisas para eles nesse meio tempo aí, até chegar o versículo 13, que é o nosso. Quando chega no versículo 13, nós vemos que Jesus, ele ainda estava conversando, né, com seus discípulos, e um homem, ele levanta a voz para Cristo, e ele diz
exatamente aquilo que diz no nosso texto, verso 13 do capítulo 12 de Lucas. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E aqui, meus irmãos, nós entramos no nosso primeiro ponto, a primeira divisão do sermão, que é os efeitos da avareza no coração humano. Meus irmãos, sobre esse homem em si, a palavra de Deus aqui, ela não vai nos mostrar, a única coisa que nós podemos saber desse homem, né, que Lucas nos traz aqui, é que esse homem, ele fez uma súplica para Cristo. Então essa é a única coisa que Lucas, né, que Deus revela por meio de Lucas ali, desse homem. E a súplica desse homem era para que Jesus repartisse a herança do irmão dele com ele. Então, irmãos, se nós formos analisarmos esse texto, nós podemos chegar a pelo menos duas conclusões. A primeira, há alguns comentaristas que eles entendem que o pedido que esse homem fez não foi errado, né? Essa é a primeira posição, é a primeira visão. Eles não entendem que foi algo ali que foi errado, que de alguma maneira esse homem estava com más intenções. Eles entendem que foi algo lícito, né? Talvez esse homem estivesse sendo oprimido por seu irmão mais velho. Ao seu pai morrer, ele se apossou dos bens que ele possuía, e ele não daria parte alguma, né, ao irmão mais novo. E nós vemos que isso, né, tem alguns comentaristas, né, que dizem que isso era algo extremamente comum, isso acontecer os irmãos mais velhos não quererem dividir a sua herança, a herança, né, da família com os mais novos, né. Nós vemos que isso era algo extremamente normal e que os rabinos, eles eram responsáveis, né, por essa divisão, e por isso esse homem teria rogado a Cristo. E nós também podemos ver em Deuteronômio capítulo 21, verso do 15 ao 17, que Deus ordena uma porção dobrada, né, para o primogênito. Então, era normal naquela época o primogênito ele ter uma porção dobrada da herança do seu pai. Isso é uma própria ordem de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Porém, os irmãos mais novos, eles também tinham a sua porção. Mas, meus irmãos, eu acredito que esse não seja o caso aqui nesses versículos. Por quê? O contexto, ele vai nos ajudar a chegar nessa segunda conclusão. A segunda conclusão de que nós podemos chegar é a que esse homem, de forma totalmente pecaminosa, queria usar a Jesus somente para alcançar os seus objetivos egoístas. E essa posição, meus irmãos, parece ser a posição mais coerente. Por quê? Porque o texto, a narrativa aqui, quando nós vamos pegar o contexto, Jesus, ele está fazendo uma reprovação. A narrativa está numa forma negativa. Então, provavelmente, esse homem, eles estavam ali com intenções pecaminosas, e o Senhor Jesus Cristo, ao olhar para dentro do coração desse homem, ele identificou essas coisas. A palavra grega, meus irmãos, usada aqui para avareza, nesse nosso texto, é pleonexia. E o significado dessa palavra é desejo ávido de ter mais, cobiça, avareza. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é inspirada, e as palavras que são usadas na própria Bíblia também são inspiração divina. Então essa palavra ela não está aqui à toa. Essa palavra ela denota essas coisas, desejo ávido de ter mais. Então nós vemos o quê? Que esse homem, ele tinha a sua herança, mas a palavra grega, pleonexia, ela traz esse sentido de que ele queria mais. Mas essa palavra, meus irmãos, ela não só significa isso. Ela também traz a ideia de uma pessoa que ela não tem o controle dos seus próprios desejos carnais. Abram Efésios capítulo 4, verso 19. Estou me molhando todo.
Efésios capítulo 4, verso 19, diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, e essa palavra avidez é pleonexia, cometerem toda sorte de impurezas. Na versão NAA, que é a nova versão Nova Almeida atualizada, ela traz a palavra desenfreada. O mesmo texto na NAA fica assim: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então essa palavra pleonexia, meus irmãos, ela não só traz o sentido de você querer ter mais, de avareza, de cobiça, mas ela também traz o quê? A pessoa não consegue controlar os seus próprios desejos. Por isso que esse homem grita ali: Senhor, diz a meu irmão. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: como a lei dava ao irmão mais velho uma porção dobrada dos bens, e o pai não poderia dispor ele mesmo do que possuía, exceto através dessa lei, Deuteronômio 21, do 15 ao 17, ele queria que Cristo alterasse a lei e obrigasse seu irmão, que talvez o seguia de longe, a dividir a herança igualmente com ele, na partilha da terra, meio a meio, e assim recebesse tanto quanto o seu irmão mais velhos. Então, pleonexia, meus irmãos, ela traz também essa característica de você querer ter mais do que aquilo que Deus, na sua divina providência, te oferece. Esse homem, meus irmãos, ele estava cego pela avareza. É por isso que ele fez esse pedido. Ele não conseguia enxergar que o Filho de Deus estava ali na sua frente. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam ali, sendo cumpridas na pessoa de Cristo, na sua frente, e ele não conseguiu enxergar isso. Tudo que ele conseguiu enxergar é o quê? É uma pessoa, alguém que poderia o ajudar a alcançar os seus objetivos egoístas e carnais. Então esse é um efeito da avareza no coração do homem. Cegueira, meus irmãos. A avareza no coração do homem cega. Cristo encarnado, Filho de Deus, estava na frente desse homem e ele não enxergava nada. Tudo que ele via em Cristo era um meio para que ele conseguisse alcançar aquilo que o seu coração pecaminoso e ávido e entregue aos seus próprios desejos queria. É isso que estava acontecendo ali. É por isso que nós podemos chegar à conclusão de que o pedido desse homem não foi um pedido lícito. Olha a cegueira, meus irmãos, que a avareza pode causar nos nossos corações. Será, meu irmão, que hoje você não está desse jeito? Será que hoje, cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, analise o seu próprio coração. Será que nós não estamos buscando a Cristo somente por aquilo que Ele pode nos dar? Assim como esse homem? Esse homem, meus irmãos, ele via Cristo como um meio de alcançar aquilo que o seu coração pecaminoso desejava. E hoje nós vemos muito isso na teologia da prosperidade, quando as pessoas, elas proclamam: Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, Jesus, mas ninguém, meus irmãos, fala da salvação. Quando nós saímos para evangelizar nas ruas, nós vamos ver o quê? Que as pessoas estão cegas, pessoas de 30 anos de igreja não conhecem o evangelho, o evangelho vamos dizer assim, é a porta de entrada para que o incrédulo entre, né? Para que o incrédulo se converta, precisa ouvir o evangelho. E as pessoas com 30 anos de igreja, elas não conseguem ouvir essas mensagens. Talvez essas pessoas, meus irmãos, assim como algum de vocês, está com o coração totalmente voltado não para Cristo, não para a essência de quem Cristo é, mas sim, o que Cristo tem para me dar? O que eu posso alcançar por meio de Cristo? E aqui, meus irmãos, é abrangente, é extremamente abrangente, porque
Não é só o que Cristo pode te dar no sentido de coisas materiais, mas em todos os sentidos. Nós vemos pessoas e conversamos com pessoas que são idólatras ao ponto de usarem Cristo para alcançarem objetivos como uma família feliz, um casamento bem sucedido. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o quê? Que a avareza ela não se restringe só às coisas materiais. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos que a resposta de Cristo, no versículo 14 do nosso texto, Jesus respondeu assim: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que Jesus está mostrando para esse homem? Está falando assim: esse não é meu objetivo. Por que você está me buscando por isso? Por que vocês estão me buscando pelo pão que perece? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por que essa multidão, e no meio dessa multidão esse homem, com Cristo encarnado, o próprio Filho de Deus ali, esse homem estava buscando Cristo, para que Cristo repartisse a herança do irmão. Meus irmãos, olha que loucura, olha a loucura desse homem, meus irmãos. Meus irmãos, o que Jesus está mostrando aqui é que a missão de Cristo não era essa. Jesus Cristo, Ele não desceu do céu com a missão de fazer com que você alcance seus desejos carnais pecaminosos, meus irmãos. Não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para quê? Para que nós possamos alcançar salvação, para que nós possamos entrar, porque Ele é a porta. Jesus não veio, meus irmãos, para nos dar conforto nessa terra. Jesus não veio para dar para você, para mim, uma vida confortável nessa terra. Até porque Ele não fala sobre isso, meus irmãos. Nós vamos ver o quê? Que Jesus, Ele diz que por causa dEle, nós sofreríamos perseguição. Mateus 5, versículo 11, diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É isso que Cristo diz. O nome de Cristo, ele vem carregado com o quê? Perseguição, irmãos. E esse homem, ele vem com o objetivo de quê? De que Cristo dê para ele algum tipo de conforto nessa terra. E Jesus diz: não, essa não é a minha missão. Quem me constitui o juiz ou partidor? Já existe autoridade nesse mundo instituída por Deus para que essas coisas lícitas sejam distribuídas. Procurem-nas. O meu objetivo é o quê? O compromisso de Cristo é com quem? É com a sua alma, irmão. É com a sua alma, homem. Esse homem que levantou a voz. E com você, irmão, o objetivo de Cristo com você não é deixar a sua vida mais confortável, não é deixar a sua vida melhor aqui nessa terra, qualquer tipo de conforto, não é isso. Irmãos, isso Cristo faz porque Ele é misericordioso. Jesus diz: orem, meus filhinhos, orem pelo pão, e eu vos darei o pão. Qual é o pai que o filho pedirá pão e o pai dará pedra? Deus dá essas coisas para os seus filhos, mas que no faltar dessas coisas, aquele que acha que Cristo veio para dar essas coisas, quando falta essas coisas, o que Jesus significa para essas pessoas? Quando nós saímos para evangelizar, nós encontramos pessoas que estão frustradas com Cristo. Nós vemos que as pessoas falam assim: não, o irmão Kenny, né, junto com outros irmãos, foram na casa de uma moça, evangelizá-la, e ela disse: não, porque assim, quando eu era mundana, tudo dava certo na minha vida. E aí, quando eu passei para o cristianismo, está tudo dando errado agora. Irmãos, essa moça, ela estava buscando não Cristo, mas o que Cristo podia dar. O que Cristo tem a oferecer. É exatamente isso. E é isso que Cristo fala: não, essa não é a minha missão. Jesus também nos ensina, meus irmãos, que nós devemos, é o nosso dever de todo cristão suportar as injustiças. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. Podem abrir comigo.
1 Pedro capítulo 2, verso 18 diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Jesus, ele nos ensina, meus irmãos, que nós devemos suportar injustiças por amor a Ele. Então, que tipo de conforto Jesus veio oferecer, irmãos? Hebreus, quando nós abrimos Hebreus capítulo 10, eu vou ler rápido porque é um texto grande. Vou ler do 32, que diz assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Verso 35, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Olha isso, irmãos. A fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. O que estava acontecendo aqui nos hebreus, irmãos? Os hebreus estavam sendo duramente perseguidos. Ele falou assim, lembrai-vos dos dias em que os seus bens foram confiscados. Esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos, muitas vezes esses irmãos estavam sendo mortos. Esses irmãos, eles se compadeciam dos outros irmãos que estavam na cadeia por causa do amor de Cristo, e eles iam alimentá-los, porque antigamente, meus irmãos, as cadeias romanas, elas eram extremamente anti-humanas. As pessoas que eram presas, se elas não fossem alimentadas pelos seus familiares, por outras pessoas, elas morreriam. E ali esses cristãos, sabendo que depois de eles visitarem esses irmãos, eles receberiam o quê? O confisco dos seus bens, eles seriam escarnecidos, eles seriam mortos muitas vezes. E o que o autor de Hebreus, meus irmãos, exorta esses irmãos a fazerem? Lembre-se. Por quê? Porque por meio dessa perseguição rigorosa e gigantesca que estava tendo no meio dos hebreus, muitos dos judeus que se convertiam, eles estavam retrocedendo. Não. Eles estavam voltando. E o autor de Hebreus, ele fala assim: vocês não devem retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que perseveram. Perseveram onde, irmãos? Sofrimento. Então é isso que Cristo ensina. Jesus Cristo, Ele não veio ensinar que nesse mundo a gente vai passar a ter conforto nessa terra. Não, Cristo ensina não. Por causa do meu nome haverá perseguição. Por causa do meu nome muitos morrerão. E isso acontece nos países hoje, meus irmãos. Muitos morrem por amor a Cristo. E é exatamente isso que o autor, ele exorta, irmãos. Já pensou você receber? Porque assim, na nossa mente, muitas vezes, isso pode parecer algo muito duro. Ele está sendo exortado, está exortando os irmãos. Por quê? Esses irmãos, eles estão sofrendo de verdade. O autor de Hebreus, ele exorta, ele não só exorta, mas ele fala assim, em verdade vos digo, é necessário que vocês perseverem. Irmãos, o cristão é o único ser humano, é o único ser que em meio às perseguições ele pode se alegrar, ele pode estar feliz. Por quê? Porque como Paulo disse em Coríntios, se a nossa esperança se limita às coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Porém, a nossa esperança não se limita às coisas dessa terra, a nossa esperança está no céu, Cristo.
Vejam, irmãos, como é pesado, como é pesada essa passagem, meus irmãos. O autor de Hebreus, ele exorta aqueles irmãos, ele fala assim, ó, vocês necessitam de perseverança. Agora eu desafio os irmãos, leiam Hebreus capítulo 11 e vejam, qual dos heróis da fé tiveram uma vida boa nessa terra? Nenhum, irmãos. Moisés, não, ele tinha uma vida boa, ele renunciou, saiu. Deserto. Povo hebreu, deserto. Todos, irmãos, todos que estavam peregrinando, Abraão, deserto. Já pensou, irmãos, morar num deserto? Irmãos, é isso que Cristo está mostrando para esse homem. A minha missão não é essa. A minha missão é glória, eternidade, não as coisas terrenas. Não estamos dizendo, meus irmãos, não estou dizendo que as coisas lícitas são erradas. Porém, nós vemos que Paulo diz o quê? Que muitas coisas que são lícitas, muitas vezes não nos convêm, nos atrapalham. Então, larga. Cristo, a missão de Cristo não foi essa. Jesus está dizendo para esse homem, eu não vim para esse mundo com o objetivo de satisfazer seus desejos carnais, terrenos. Irmãos, isso muitas vezes nos impede até de nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. E eu falo isso com peso no meu coração, por quê? Porque eu sou muito ingrato, minha esposa me conhece. Nós devemos nos alegrar, irmãos, em Cristo, não no que Cristo tem a nos oferecer. Nós não podemos usar Cristo para alcançar nossos objetivos carnais. E é exatamente isso que Jesus, ele diz para esse homem. Nós vemos que sempre, toda a história ali de Cristo, nós vemos que uma multidão seguia. Por exemplo, João 6, verso 26 diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com seu selo, o confirmou com seu selo. Esses homens, meus irmãos, estavam buscando a Cristo, pelo que Cristo podia dar. E Jesus mostra, a minha missão não é essa. E você? Por que você tem vindo à igreja? Por que você vem à igreja? Por que você busca a Cristo? Porque aquele que busca a Cristo, por Cristo, esse tem que estar disposto a sofrer, irmãos. Estou falando que isso é uma regra, mas que o seu coração, ele tem que estar com uma disposição de que, se for tirado todos os seus bens, o que foi tirado de Jó, irmãos? Tudo. Seus filhos. Muita gente diz, o meu filho para mim é tudo. Tudo, foi tirado tudo de Jó. Os filhos, a esposa não, os filhos e a saúde. E Jó, como ficou? Firme. Deus me deu, Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Cristo não veio para nos dar coisas terrenas. Trabalha pelo pão que dura para a vida eterna e não pelo pão que perece. Será, irmãos, que tem alguém aqui nessa noite que está com o coração dessa forma? Buscando a Cristo pelo que Cristo tem e não pelo que Ele é? Sonde o seu coração. Verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, no primeiro efeito da avareza no coração do homem, que estava na multidão, foi deixá-lo cego. E Jesus, depois de ver esse efeito, ele olha para os discípulos e diz-lhes quem? Aos discípulos. O discurso de Cristo era aos seus discípulos. O homem interrompe, Jesus volta aos seus discípulos e ele olha e fala, vejam, olha o que a avareza causa no coração do homem. Entendem, irmãos? Existem textos que nós podemos tratar de avareza,
Mas eu creio que esse texto especificamente não trata da avareza, e sim dos efeitos da avareza no coração do homem. Nós vamos ver o quê? Jesus olha para ele, para os seus discípulos e diz: olhem o efeito, cegueira, esse homem está cego, guardai-vos, guardem-se, porque da mesma forma como esse homem está cego, vocês também podem ser enredados por essa cegueira. Jesus aqui, ele é redundante, ele faz a combinação, meus irmãos, e é interessante demais a gente sempre ir para o original, porque Jesus ele faz uma combinação de duas palavras gregas. Uma palavra é oral, que significa ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer. Esse é o significado da primeira. A segunda é fulaço, que traz a ideia de estar vigilante, de observar aquilo que a lei requer. Portanto, o que Jesus recomenda aos seus discípulos é que eles olhem, observem com o exemplo desse homem e aprendam a partir disso, para que eles não cometam esse mesmo erro. Por quê? Porque nós temos a tendência, meus irmãos, de olharmos as coisas, vermos as coisas, e muitas vezes caímos no mesmo erro. Nós vemos o pecado, muitas vezes, e caímos no mesmo erro, e é isso que Cristo está condenando. Ele está falando assim, tomem cuidado, cuidem-se, guardai-vos, porque a vida de um homem não consiste nisso. Guardem-se, cuidem-se, observem com os olhos, vejam com os olhos, esteja vigilante, uma vez que você observa, esteja vigilante, vigiai, para que você não caia, cuide-se, guarde-se. Nós temos essa tendência, irmãos, cair no mesmo erro que nós observamos dos outros. Então é isso que Cristo está dizendo. Mas aqui, eu pergunto para os irmãos, por que, meus irmãos? Por que eu comecei falando de tempo? O que a questão do tempo tem a ver com a questão da avareza? Qual é a relação que existe entre o avarento cego e aquele que desperdiça o seu tempo? E a gente vai ver a continuação do verso 15, né? Diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, o que nós vemos aqui é o seguinte: Cristo, ele diz uma verdade para os seus discípulos, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e ele depois vai ilustrar essa verdade por meio de uma parábola. Portanto, aqui, meus irmãos, nós vemos que no único diálogo aqui de Cristo, e a gente poderia se aprofundar em cada um desses versículos individualmente, no único diálogo, Jesus, ele condena três coisas. Ele condena a avareza, que é a causa. Depois ele condena o efeito da avareza no coração do homem, que é o quê? A cegueira. E agora Jesus passa a mostrar a terceira causa, que é o quê? O desperdício de tempo. E é por isso que nós começamos falando sobre o tempo. Como, irmãos, como vocês têm utilizado o tempo da vida de vocês? A avareza, ela é a causa. Só que ela produz efeitos no coração do homem. O primeiro, cegueira. O segundo, o desperdício. E aqui nós entramos no segundo ponto. Vamos ler o texto, irmãos.
Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Então Jesus, ele condena aquele que faz do seu objetivo de vida uma certa estabilidade nesse mundo, por meio dessa parábola. O versículo 15, Jesus conta a parábola e conta uma parábola explicando, ilustrando o porquê é uma péssima ideia. Jesus, ele diz para os seus discípulos que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí, ele vai contar essa parábola, ilustrando para os seus discípulos o porquê um homem não pode desperdiçar o tempo da sua vida correndo atrás dessas coisas. E é isso que ele faz por meio da parábola. Porque o homem rico dessa parábola, como o homem rico dessa parábola usou o seu tempo? De que adiantou, meus irmãos, aquele homem rico, utilizar tudo que ele tinha, todos os seus recursos? O que adiantou esse homem ser rico na terra com os homens, e com Deus ele ser pobre, miserável, nu? O que adiantou, meus irmãos, Deus dar a esse homem da parábola saúde, vigor, sabedoria, ar, sol, chuva? O que adiantou para esse homem, se esse homem utilizou todas essas coisas para alcançar seus objetivos terrenos e egoístas, para desperdício de tempo? Então nós vemos que tudo que nós temos na nossa vida são dádivas de Deus. E Deus, ele não nos dá essas coisas para que nós utilizemos delas com fim egoísta, com pensamento terreno. Ele nos dá essas coisas para que nós olhemos para a glória dele. Marcos 8,36 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou para esse homem, meus irmãos, rico? Que daria um homem em troca da sua alma? Irmãos, todo o tempo que é empregado em tudo que não é Deus, não vale a pena, irmãos. E é isso que Cristo mostra aos seus discípulos. Esse homem, ele empregou, ele ficou cego por aquilo que ele desejava, e ele empregou toda a sua vida nisso. E eu falo de que homem? Aquele homem que disse: Senhor, reparta comigo os bens. E Jesus vai ilustrar para os seus discípulos uma verdade sobre esse homem, que o efeito que a avareza causou na vida desse homem é o efeito que a avareza causa na nossa vida, que é o quê? Desperdício de tempo. John Bunyan diz assim: o ímpio pode até viver sem Jesus e desfrutar e gozar de todos os prazeres nesse mundo, e até ir para a cova feliz, porém 1 minuto do inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Esse homem da parábola, meus irmãos, ele desperdiçou o mais precioso recurso que Deus dá ao homem, que é o tempo. Será que você tem esse tempo? É isso que Jesus mostra nessa parábola. Nós não temos o tempo, irmãos. O tempo é de Deus. Quanto tempo eu tenho? Nem mais 1 segundo. A cada segundo é um milagre. A cada segundo é uma misericórdia. O tempo é de Deus. Como você, meu irmão, minha irmã, tem utilizado o tempo da sua vida?
Pessoas, irmãos, gastam mais de 5 horas nas redes sociais. Eu desisti do Facebook. Uma vez eu acordei cedo, logo no começo da minha conversão. Eu acordei cedo, e alguns irmãos já conhecem essa história. E aí eu acordei bem cedo, falei assim, hoje eu vou orar, hoje eu vou me dedicar. E eu abri o Facebook na época. Comecei a rolar a barrinha. Eu fui levantar depois, acho que já eram 11 horas da manhã, e eu acordei 6 horas da manhã. Ali eu percebi, meus irmãos, o desperdício de tempo e muita gente são assim. É assim. Tem um colega no trabalho que até brinca, fala que a esposa dele, ela anda quilômetros e quilômetros, só rolando aquela barrinha do Facebook. Tempo perdido, irmãos. Tempo investido em nada. Como você tem usado o seu tempo? Será que você tem usado esse seu tempo como louco? Será que, ao se deparar com Cristo, no julgamento, Cristo vai falar: o que você fez naquele dia, naquela hora, naquele segundo, naquele minuto e naquele segundo da sua vida? Irmãos, a nossa vida, o que deve reger a nossa vida, deve ser uma vida para a glória de Deus, em todos os segundos da nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós achamos que é desculpável a gente ficar pensando em outras coisas. É Deus, é Cristo. O que diz em Colossenses? Vou abrir. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vou ler na versão King James para os irmãos. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são terrenas. Irmãos, é uma ordem de Deus para que você pense, que os seus pensamentos não são livres, eles devem estar cativos à pessoa de Cristo. Tempo, irmãos, jogado fora, tempo perdido. É isso que John Bunyan diz, que adianta para o homem viver aqui feliz, irmãos, 1 segundo no inferno, vai esquecer de tudo. Esse homem desperdiçou tempo. A avareza, ela nos leva a desperdiçar o nosso tempo com coisas inúteis. Muitas vezes nós fazemos das coisas lícitas pecado. Não é pecado ser rico, não é pecado trabalhar e construir, o pecado é você fazer dessas coisas o descanso da sua alma, como esse homem fez, e a gente vai ver daqui a pouco. E nós vemos que a súplica, a exortação de Deus para esse homem foi: louco, desperdiçou o tempo, louco. Então, se você, meu irmão, desperdiça tempo, você é um louco. Nosso tempo é limitado, irmãos. Nós vivemos pouco, e ainda que nós vivêssemos como Adão, como Matusalém viveu, 900 e tantos anos, seria pouco, comparado à eternidade no inferno. Louco, hoje chegou o seu dia, o dia em que Deus dará ordens ao seu anjo, para ceifar a sua vida. O que você preparou, é isso que na parábola Cristo diz, que Deus disse ao homem: louco, hoje eu mandarei que o anjo ceife a tua alma. O que você preparou, para quem será? É para Deus? Ou será que é para a sua própria condenação? Irmãos, esse homem, ele foi tão louco que a loucura dele chega ao ponto dele derrubar os celeiros que ele tinha construídos e construí-los novamente. Quer dizer, olha o tempo da vida desse homem que foi investido na construção dos primeiros celeiros. Ele derruba esses e constrói maiores. Mais tempo perdido. Irmãos, e não é exatamente isso que nós vemos, irmãos, nas pessoas mundanas, pessoas que vivem vidas inúteis, desperdiçando seu tempo de vida. Salmo 90, meus irmãos, que nós já lemos com o pastor William, no verso 10, 11 e 12, diz assim: os dias da nossa vida
sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece a tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. Os nossos dias, meus irmãos, devem ser contados. Nós devemos olhar para trás, devemos ver como eu tenho utilizado o meu tempo. Será que o meu tempo de vida eu tenho utilizado para alcançar aquilo que Provérbios diz, que é o tesouro dos tesouros? Provérbios vai dizer que Cristo, a sabedoria, a excelência da sabedoria, é mais precioso do que o ouro mais puro. Esse é o recurso, meu irmão, que você deve buscar, é Cristo. Nós não devemos buscar qualquer outro tipo de recurso nessa terra, senão Cristo. Então o salmista aqui, no Salmo 90, ele analisa a transitoriedade da sua vida, e vendo isso, vendo a fragilidade, a sua transitoriedade, ele diz para Deus: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. E não é exatamente isso, a oração dos puritanos, que diziam: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. É exatamente isso, irmãos. Viva uma vida com a eternidade gravada em seus olhos, para que você não use do tempo de vida, do recurso mais precioso que Deus te deu, em pecado. Salmo 39, verso 4 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. O que você, meu irmão, tem colocado como alvo de vida? É Cristo? É Jesus Cristo? Se não for Cristo, você, nesse minuto, nesse momento, está vivendo como louco. É isso que Cristo nos ensina, irmãos. Nesse mesmo minuto que nós estamos aqui, 14 milhões de pessoas hoje gastaram de 5 horas do seu dia com frivolidades, com coisas inúteis. Irmãos, se a gente fizer uma continha básica, a gente vai ver o quê? Que nós temos muito pouco tempo livre, por assim dizer. Por exemplo, o dia tem 24 horas. Se você for uma pessoa normal, você dorme 8 horas. Não, se você for uma pessoa normal, você dorme 6 horas. Mas uma pessoa anormal dorme 8. Sobra 16. Eu trabalho 10 horas por dia, para trabalhar de segunda a sexta. Sobra 6. Dessas 6, eu gasto 1 hora para ir para o seu trabalho e 1 hora para voltar. Só aí já foi com mais quantas? Mais 2, sobra 4. Chego em casa, eu tenho que tomar banho, meia hora. Irmãos, 3 horas e meia é o que resta. Meu trabalho não é... Eu não posso mexer no celular, eu não posso ficar em redes sociais. Vamos dizer assim. Quanto tempo sobra da nossa vida? 3 horas e meia livre, vamos dizer assim. Se nós não utilizarmos desse tempo para estarmos com o nosso pensamento e o nosso coração voltado às coisas de Deus, quanto tempo, meus irmãos, quanto tempo você e eu, nos nossos trabalhos, nós não perdemos pensando em tudo que não é Deus? Pensando naquilo que terreno, as contas, entre outras coisas as quais Jesus condena, porque ele fala assim, o mal de amanhã não deve te preocupar. Tempo, irmãos, tempo. Quando nós colocamos o alvo da nossa vida em qualquer outra coisa que não em Cristo, nós somos loucos. Estamos agindo como o louco daquela parábola. Mas o versículo 19, ele é o mais assustador. Ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te.
Com esse versículo, irmão, nós podemos apontar duas coisas. O rico, ele olha para sua alma e a vê agitada, sem paz. Então ele cauteriza a voz da sua alma, a sua inquietação, o desespero ali da sua alma, ele acalma. Como? A segunda coisa, ele faz isso por meio das promessas do pecado. Ele oferece descanso para a sua alma naquilo que é terreno, irmãos. Então a alma desse homem estava agitada, e ele falou assim: para, descansa, come, bebe, regala-te, nós temos bens guardados para muitos anos. Esse homem estava descansando naquilo que é terreno, meu irmão. Será que você, essa noite, não está assim? Descansando naquilo que é terreno? Colocando a sua confiança nessas coisas? É por isso, meus irmãos, que nós vemos na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela traz tantas advertências com respeito a isso. Para que nós não coloquemos, não fazemos ídolo, que nós não coloquemos nossa esperança, nosso descanso da nossa vida nessas coisas. 1 Timóteo 6, versículo 17. Abram comigo, por favor. Primeira Timóteo 6, verso 17, diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. De novo, meus irmãos, não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Ídolo, não terás outros deuses além de mim. A pessoa avarenta, a avareza é um ídolo. Olha o que está escrito em Efésios 5, versículo 5, diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, idolatria, a avareza torna idolatria. A avareza tornou aquele homem idólatra. Ele não estava em busca de Cristo, que é o verdadeiro Deus. Que Cristo, o Cristo encarnado, Deus ali na frente dele, ele já tinha o seu Deus. Ele queria usar Jesus Cristo para que Jesus satisfizesse o desejo do seu coração. Irmãos, olha que loucura! Hoje pedirão a tua alma o que você preparou. Irmãos, o tempo que Deus nos dá é precioso, irmãos. Use o tempo da sua vida para correr atrás de Cristo, de Deus. Irmãos, pode ser que essa palavra seja uma palavra que você ouça aqui, amanhã você passe a viver a sua vida normal. Não deixe, meu irmão, que o diabo coloque essas coisas no seu coração. Utilize o seu tempo, o tempo que te resta, porque nós não sabemos se daqui a um segundo Cristo dará ordens aos seus anjos. Olha o que está escrito, irmãos, em Apocalipse, e aqui eu já quero concluir. Diz assim, antes disso, versículo 12, do capítulo 5. Não. Um minutinho, irmãos. Apocalipse, não, capítulo 14, verso 11, diz assim: e a fumaça da aflição será exalada para todo o sempre. Antes disso, vamos ler do verso 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz,
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramada sem misturas atenuantes no cálice da sua ira. Será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Irmão, já pensou que esse homem, ele olhou para a sua alma e disse assim: descansa. Quando ele morrer, não haverá descanso. Dia e noite sem cessar, não haverá repouso algum, e a fumaça será exalada para todo sempre. Irmãos, utilize bem o seu tempo, busque a Cristo e este crucificado. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa, irmão, se arrependa, irmã, se arrependam, crianças. Por quê? Porque não existe descanso para o incrédulo. Não existe descanso, dia após dia. A fumaça do seu tormento será exalada. Irmãos, esse homem, ele investiu todo o recurso, todo o tempo que ele tinha nas coisas terrenas. No inferno, ele vai ganhar o quê? Tempo. Mas tempo debaixo de aflição. Então, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo essa noite, para o perdão dos seus pecados, para a remissão dos pecados, e para que Deus assim possa estar com você eternamente. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós te damos graças, nós te louvamos e te adoramos. Pedimos ao Senhor essa noite, ó Pai, Senhor, não deixe, ó Pai, que exista alguém aqui nessa noite, Senhor nosso Deus, com um coração, ó Pai, que está desperdiçando tempo, Pai, com o coração, Pai, longe de Ti, Senhor nosso Deus. Ó Pai, livra-nos da idolatria, Senhor nosso Deus. Livra-nos de utilizar o nosso tempo de vida, ó Pai, de maneira inútil, Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a contar os nossos dias, a viver, a termos um coração sábio, Senhor nosso Deus, para que nós possamos utilizar cada segundo da nossa vida ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que não creram no Senhor ainda. Mostre, Pai, que eles são loucos, ó Pai, que eles estão vivendo debaixo da Tua ira, Senhor nosso Deus, e que a qualquer momento a Tua ira pode recair sobre eles. Ó Pai, pedimos essas coisas a Ti, Senhor Deus, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus infinitamente misericordioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.